nós vamos entender uma outra situação que acontece no universo da NFE e da NFCE, que é uma situação que a gente chama sem retorno da Cefaz. Então vamos entender e ver como trata isso, né? Então o que é? É uma situação em que ocorre no qual, por problemas técnicos na Cefaz, não há um retorno informando se a NFE e a NFCE foi autorizada ou rejeitada. Porque quando você envia um XML para a Cefaz, automaticamente a Cefaz processa aquele XML e retorna uma informação, dizendo assim, olha, foi autorizada. E é retornar através de código, né? Por exemplo, autorizado, código 100, no caso do envio do NFE e NFCE. No caso do cancelamento, também foi autorizado, tem um código X, no caso da inutilização tem. Só que, se o Cefaz, por exemplo, está com uma dificuldade técnica e não está no ambiente da Cefaz virtual, quer dizer, um problema que é intermitente, então o que pode acontecer? Não tem um retorno. Você envia o documento, ele fica lá aguardando. Esse gráfico aqui demonstra isso. Você faz o documento, manda o documento e o problema técnico aqui, o documento, você enviou, mas você não retornou. Porque não soube se foi aprovado, se não foi aprovado. Como é que você vai fazer com esse documento? O que você faz com isso? Né? Então a gente fala que esse documento tem que ser retorno. Porque passou um tempo, ele dá um timeout e retorna para o CIMAC dizendo assim, olha, não teve retorno. Né? Porque é o tempo que espera. O CIMAC fica lá programando, esperando. Espera 5 segundos, 10 segundos, 15, 20 segundos. Bem, não retornou nada, bom, o CIMAC vai parar, porque a Cefaz está ali travada. Ela não tá retornando essa situação. Só que pode acontecer uma situação assim. Olha, você mandou o documento, a Cefaz não retornou, mas a Cefaz recebeu o documento, recebeu, processou e aprovou. Aí no momento de retornar a informação, aí esse retorno não vem. Tá? Ou pode acontecer uma outra situação em que a Cefaz, você enviou para a Cefaz não recebeu o documento. Do momento que bateu lá no servidor da Cefaz, caiu o servidor naquele momento e ele não recebeu o documento. Então, o que acontece? Esse é um universo. É lógico que tem um outro universo também, quando faz, por exemplo, contingenciamento da NFCE, pode acontecer a mesma coisa. Né? Você mandou a NFC contingenciada e a NFC contingenciada. Na hora que o CIMAC foi enviar ela para a Cefaz, a Cefaz não recebeu. Então o CIMAC tem toda a inteligência, o CIMAC tem um tratamento em relação a isso. Então a questão da NFE sem retorno, NFC, é algo que é comum acontecer na Cefaz, somente quando há estabilidade na internet e assim por diante. Tá? Agora, como o CIMAC faz isso? A inteligência do CIMAC ela vai tratando essas notas da seguinte forma. Por exemplo, se for uma NFE ou uma NFC autorizada, aí a forma de se fazer é cancelar, tá? Dentro do prazo legal. Tá? Só que tem um detalhe, você imagina, a NFE você pode cancelar, está aqui 24 horas, tem que são 7 dias, tudo bem. Agora, quando é no caso da NFCE, é diferente, porque o prazo é bem menor, é minuto só. Né? Então, nesse caso, existe uma outra situação. Nesse caso, a NFCE, como o prazo é muito pequeno para o cancelamento, pode ser feito um outro recurso que é chamado cancelamento de substituição. Quando você faz o cancelamento, você informa que refere à NFCE anterior à emissão. Né? Porque mandei para a Cefaz não retornou nada, fiz um contingenciamento, por exemplo. Né? Automaticamente eu tenho ali duas NFCE na Cefaz. Então uma tem que cancelar, porque uma foi autorizada, senão paga imposto 2 vezes. No caso da NFE, se o prazo legal ele for extrapolado, não conseguir fazer a devolução, o cancelamento, aí tem que parar e emitir uma nota de devolução. Né? Porque senão vai pagar imposto daquela nota. Aí tem que fazer uma nota de devolução para não pagar o imposto da nota. Isso quando é autorizada. E quando não é autorizado, o que acontece? A numeração ela tem que ser inutilizada. Por que tem que ser inutilizada? Imagina, você mandou a nota 20. Tá? Beleza, aí você não teve retorno. Automaticamente aquela nota ficou segura no sistema. Tá? Aí eu vou fazer a próxima nota que eu fizer, a 21. Aí a 21, por exemplo, deu. Tá? Então eu tenho a 19, ok, a 20 no aguardo e a 21, ok, continua emitindo. Então essa 20... Quando eu faço o tratamento, vou lá na Cefaz e ela não está na Cefaz, eu tenho que inutilizar o número, porque eu não posso fazer a 21 e depois emitir a 22, porque o sistema, o FISC controla hora e data e hora de emissão, tem que ser sequencial. Né? Então, existe todo esse tratamento, tem que ser feito com a questão do sem retorno. Esse tratamento ele é feito automaticamente no CIMAC. O CIMAC, ele, das 6 às 23, a cada meia hora, a inteligência do CIMAC ela vai lá no fisco,
analisa todos os documentos. Primeiro, é lógico que ela primeiro analisa no banco de dados local, né, do CIMAC Web. Verifica todos os documentos que estão sem retorno da Cefaz, que não tiveram retorno, que estão ali, né, por empresa, por exemplo. A empresa X tem um documento, vai lá e verifica esse. A empresa Y tem 2 documentos. O CIMAC vai fazendo isso a cada meia hora. E o CIMAC vai fazendo o tratamento, aquele tratamento que a gente disse aqui na tela anterior. Se o documento é autorizado, o CIMAC vai lá e cancela. Ou cancela por substituição se for NFCI. E se o documento for autorizado, inutiliza. Mas o que acontece se, por exemplo, o CIMAC vai lá processar um documento e aí o documento já venceu o prazo para o cancelamento. Tá? Aí o CIMAC ele tem uma outra situação que é o chamado tratamento manual. Esse tratamento manual é feito por técnico. Né? Se você está assistindo a aula, você é um suporte, aí é feito por você. Tá? Agora, como isso é determinado? Né? Geralmente você recebe uma OS para você poder fazer em relação ao OS de monitoramento, porque isso aqui é o monitoramento CIMAC. Esse tratamento pode ser feito pelo cliente também, mas via de regra o cliente não vai fazer, tem que ser um técnico para ficar fazendo isso, porque o cliente não vai ficar lá na empresa dele olhando isso. E tem todo um automatismo que o CIMAC faz para passar essa informação. Tá? Então, como é que você faz isso? Tem que analisar o gerenciador de documento enviado, verificar o status do documento e realizar o tratamento. Aí tem um tratamento aqui. O tratamento é um código que vem aqui. Ó. Se você pega, o CIMAC pega uma nota, se você vê aqui, você tirou a lista dos documentos que foram enviados, aí você vem aqui em status, por exemplo. Aí aqui no status você tem 0, beleza, normal. 3902, está indicando uma coisa. 3902 é relacionado com a contingência. E aí vai indicando aqui, vai indicando as notas. Aqui você pode fazer um filtro, né, quando for fazer uma questão, pode fazer um filtro dos retornos aqui. Né? Eu quero saber, os retornos são 3902. Você faz um filtro aqui só daquilo que veio com aquele retorno específico. Na realidade, esse filtro de retorno é para retorno. Né? Você está pegando, na realidade, são status. Então, status, você faz um outro filtro aqui. Vou mostrar onde você faz um filtro do status aqui. Bem, você vai fazer um filtro aqui. E aqui você vai dizer qual que é o status que você quer. E o sistema automaticamente amostra aos documentos com o status que você definiu aqui. 3902. Tá? Ok? Porque retorno tem vários retornos, 100, 102 e tal. Mas no caso do status que a gente está vendo aqui o status. Aí você vem e busca que status você quer tratar. Né? Você vai tratar as notas. E aí você analisou o status que está aqui. São os status. 3101, 3102, 3103. Se o status for 3900, você não tem que fazer nada. O 3901 também não. Tá? Agora, o 3101, 3102, 3103, aí você tem que ter um procedimento. Por exemplo, gerar uma nota de devolução, fazer inutilização, se for preciso. Né? Consultar uma coisa que você tem relacionado com um documento que você está tratando, você pode avaliar se teve uma determinada rejeição, qual que é o tipo de rejeição. Né? Aí você vai fazer consulta no documento, verificar, né, esse documento se ele teve algum tipo de... se vai ter que ser feito algum tratamento específico no documento. Por exemplo, você pode avaliar o que tem de retorno naquele documento ali. Olha, quando você clica aqui e você vem aqui para retornos. Tá? Autorizado uso documento. Então você clicou no ícone, aí você começa a analisar o documento. Então, todos são recursos que você pode fazer aqui do CIMAC para tratar as notas sem retorno da Cefaz. Essa aula não tem atividade, é aula conceitual. Né? A atividade você tem aqui, o que você tem que fazer caso você tenha que fazer o tratamento de uma nota. Lógico, chegou, por exemplo, uma ordem de serviço para você fazer o tratamento da nota, ou você quer fazer, o cliente ele falou alguma crítica em relação a alguma nota, né? Você pode recorrer aqui a essa instrução, entender como funciona realmente, o que é essa questão do sem retorno da Cefaz e executar ali a proposta que nós acabamos de passar.